Boa noite. Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo @Estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje temos a entrevista com a advogada doutora Manuela Marcati, aqui pelos espaçosjurídicos.com.br. Uma boa noite para vocês. Para quem quiser estar enviando perguntas para a doutora Manuela, é só enviar a pergunta que faz. O convite já foi enviado, doutora, é só aceitar o convite. No aguardo. Boa noite, doutora. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda pelo @Estúdios TPFest, nos espaços jurídicos. Obrigada. E o tema de hoje é direitos médicos e perícia e erros médicos. E eu gostaria, em primeiro lugar, que a doutora se apresentasse para as pessoas conhecê-la. Meu nome é Manuela Marcati, eu sou advogada, eu sou especialista em direito médico e sou mestre em direito da saúde. Hoje sou professora universitária em faculdade de medicina, dou aula para a faculdade de medicina da UERJ e dou aula para o curso de medicina da faculdade Univassouras. Ambas eu hoje leciono direito médico. Então, trabalho já mais de 15 anos com a defesa do profissional da saúde e, no momento, também sou professora universitária. E, doutora, eu já começo a perguntar qual a diferença entre o erro médico e o erro do médico, para as pessoas entenderem. Então, é apenas uma nomenclatura, né? Quando você lê numa jurisprudência, erro médico, ou seja, no julgado, né? Erro médico, ele envolve qualquer situação dentro daquele nexo causal do médico com o paciente. Pode ser um erro que não tenha sido diretamente do profissional, do médico. Mas erro do médico, já aí é um erro causado pelo profissional médico, né? Ou um suposto erro, porque a questão é essa, no Brasil, todos os processos de responsabilidade civil na saúde levam a essa nomenclatura, erro médico, né? O que acaba denigrindo um pouco a classe, porque as pessoas não esperam o julgamento, né? Quando você vê uma situação de erro médico, você já julga, já sentencia e hoje nós temos vários motivos que as pessoas estão judicializando contra médico, contra profissionais da saúde, e nem sempre realmente houve o erro médico. E uma questão muito interessante é que, às vezes, não é o médico que está envolvido na situação, mas um outro profissional da saúde. E, no entanto, tem essa nomenclatura erro médico. E pode ser, então, envolvido um técnico de enfermagem, um enfermeiro, ou até mesmo um equipamento. Sim, então, todo o processo. Porque, assim, nós temos o direito médico, que é essa relação médico-paciente, e nós temos o direito da saúde. O direito da saúde, ele vem abordar relações, a relação paciente, plano de saúde, a relação paciente, hospital, a relação paciente, solicitação de medicação com o SUS, isso é direito da saúde. Mas aquela relação médico-paciente, né, como se fosse entre aspas, assim, um contrato de serviço, não diria um contrato, porque não há uma relação hoje contratual prevista no Código Civil, mas sim uma relação consumerista, né? Mas fica um contrato implícito. O médico fornece o serviço, a prestação de serviço, que é a busca da tentativa da cura, né, do tratamento, e o paciente tem a obrigação de cumprir também o tratamento. E se for a questão de plano de saúde ou particular, se for oneroso ou não, cumprir também com as custas desse serviço. E quando se configura realmente um erro médico? Então, o erro médico, ele vem nas modalidades de culpa, negligência e imperícia, né? Então, assim, para que um profissional da saúde
ele seja responsabilizado civilmente, tem que haver no processo 4 elementos da responsabilidade civil. O médico, que é a conduta, através do nexo causal, que é o procedimento, causar dano a um paciente com culpa, por ter agido com culpa, que é negligência, imprudência ou imperícia. A negligência a gente caracteriza como um esquecimento, né? Mais ou menos, a gente pode utilizar essa palavra. Ah, esqueci de dar uma alta, esqueci de passar uma medicação, esqueci uma compressa dentro de um paciente. E você sabe que hoje, no Brasil, é caracterizado negligência deixar de elaborar o prontuário adequadamente. É erro médico. Também está caracterizado já é entendimento que letra ilegível também é negligência. Deixar de cumprir o dever de informação, né, e elaborar adequadamente é negligência médica. Então, o erro médico hoje, além da falta de técnica, falta de habilidade, ele também está muito associado à falta de ética. O profissional, ele responde tecnicamente e responde eticamente. Então, a cobrança tem sido cada vez maior na ética, que é deixar de elaborar o prontuário adequadamente, deixar de cumprir o dever de informação. Todas essas questões hoje também estão levando muitos profissionais da saúde a responderem por processos. Porque hoje a gente vê muitos erros, né, na parte da estética, principalmente acontecendo no Brasil. Como provar isso quando não há, vamos dizer assim, uma deficiência que a pessoa fica? Como que se pode provar? Então, sempre que houver um processo de erro médico ou um processo no direito da saúde, você vai necessitar que aquele processo passe por uma fase de perícia, né? O médico perito, o dentista perito, ele vai justamente analisar, responder o saneador do juiz. Ou seja, houve um procedimento estético, o paciente não satisfeito, né, entra com uma ação contra o profissional da saúde. O juiz, ele não tem capacidade técnica para avaliar o dano. Então, ele vai eleger um profissional da saúde da confiança dele, que vai ser o perito que vai criar, né, o laudo pericial. Esse laudo pericial, ele vai estar respondendo as perguntas das partes, do autor, do réu e principalmente a pergunta do juiz. Mas o mais interessante é que no direito da saúde, quando você faz uma defesa do profissional da saúde, é muito difícil você fazer uma defesa sem um perito assistente. Então, por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma defesa por erro médico, né, na técnica, que o paciente vem dizer que não houve uma adequação na técnica, eu contrato, né, um perito assistente para me ajudar a elaborar a defesa. Porque eu sou advogada. E assim como o juiz, eu entendo do direito. Quem entende da técnica, se houve realmente um erro ou se houve uma intercorrência, né? Se aquele dano é um dano iatrogênico, se é fato de terceiro, se encontramos ali um nexo causal, quem vai me demonstrar isso é o perito, meu perito assistente, que vai participar também da perícia do juiz. Ou seja, quando o perito do juiz marcar a perícia com o paciente, se o paciente estiver vivo, claro, né? Mas se for a família que entrou por conta de um óbito, uma perícia indireta, então o médico do perito do juiz ou o dentista, né? Ele não tem o paciente, então faz uma perícia só documental. Então, todo aquele documento, aquele prontuário que foi criado, elaborado durante o tratamento, é o documento que o perito vai analisar. O perito do juiz vai analisar esse documento e o perito das partes, que são os médicos peritos assistentes, eles podem acompanhar essa perícia e devem.
Ambos vão criar os seus laudos periciais, que vai ser entregue ao juiz, né? E o juiz vai fundamentar com certeza a decisão dele em cima do que o perito dele escreveu, o laudo que ele elaborou. Então, existe sempre o perito e o assistente trabalhando ali no caso, então. O ideal é que quando houver um erro médico, pela falta de técnica, não pela falta da ética, né? Quando o advogado do profissional da saúde for fazer a defesa, o ideal é que ele tenha um perito assistente. E aí, o que acontece? Hoje, no Brasil, cada processo que envolva profissional da saúde ou cada processo que envolva o direito da saúde, pelo menos haverá um perito, que é o perito do juiz. Sem contar, é claro, as partes, o réu, o autor, que podem também solicitar um perito assistente para ajudar nessa perícia. E, doutora, esse processo todo, ele leva quanto tempo? Olha, um processo por erro médico, ele está demorando em média de 10 a 14 anos. Por quê? Nosso judiciário está muito lento, né? Está abarrotado de processos. E não há, por conta do próprio judiciário, um incentivo na contratação de mais juízes, na contratação, não, nos concursos para mais juízes. Então, você tem juízes se aposentando e você não tem as demandas estão crescendo muito e o número de varas não estão acompanhando esse crescimento. Então, os cartórios estão abarrotados. O processo no erro médico, ele tem as seguintes etapas. O paciente, que é o autor, entrou com a denúncia do erro, entrou com uma inicial. O médico vai fazer a sua defesa, o paciente vai fazer uma réplica. Então, o juiz vai solicitar quais provas serão apresentadas. Em regra, vai ser solicitado a perícia médica. Então, após isso, o juiz começa uma fase muito lenta, que é a fase da contratação do perito dele, da confiança dele. Porque ele convida um perito, aí as partes impugnam, ou ele não acha esse perito, ou ele não encontra um perito que seja especialista naquela área. E cada perito que ele convida e não participa do processo, por falta de especialidade ou porque o próprio perito não aceitou, demora em média 8 a 9 meses. Então, se você tem um processo que um perito não aceita, aí volta, o juiz convida outro perito não aceita, ou ele não, às vezes não tem um perito. Então, o juiz de uma comarca do interior, ele não tem um perito. Ele começa a convidar os médicos daquela cidade, daquela comarca. Os médicos, por não estarem preparados, né, não saberem elaborar uma perícia, acabam não aceitando aquele convite de trabalho. E aí você começa essa... procura um médico, ele não aceita, procura outro médico, ele não aceita, até que você consegue um perito. Tem processos que às vezes demoram 3, 4 anos só nessa fase pericial. Então, assim, um processo no direito médico, por erro médico, ele está durando, assim, de 8 a 12, 14 anos. Eu tenho um processo de 2014 que até hoje não foi realizada a perícia. Não foi realizada a Então, perícia. demora muito. As pessoas pensam que entrando com o processo vai se resolver. Muitos acreditam também e acabam contando com o valor da indenização que possa vir receber, mas tem uns pacientes que às vezes não quer em dinheiro, né, doutora? Quer tipo uma cirurgia para a reparação do erro que pode ter acontecido. Como se dá tudo isso no processo? Pacientes que querem querem fazer esse acordo, né? Hoje em dia é quase uma exceção. Porque, na maioria, o paciente hoje, quando ele entra com um processo na esfera civil, ele quer o dano moral. Ele está buscando a reparação em dinheiro. Né? Muitas das vezes, na cirurgia plástica, por exemplo, que é um dos casos que você trouxe, na cirurgia plástica, muitas das vezes,
há necessidade de uma segunda cirurgia, há necessidade de um refinamento. E aí, o que acontece? Acontece que o médico, ele não informou previamente e nem contratou com seu paciente previamente essa segunda fase. Olha, pode ser que nós vamos fazer uma cirurgia, pode ser que seja necessário um refinamento dessa cicatrização, né? Então, quando o paciente ele precisa dessa segunda fase, o médico não comunicou que essa segunda fase seria necessária e aí começam os problemas. Quem vai arcar com o hospital? Quem vai arcar com o anestesista da segunda cirurgia? Né? Por mais que o médico, ele, nesta segunda fase, no refinamento, ele não cobre por esse serviço, né? Ele tem uma equipe cirúrgica, ele tem um hospital que vão cobrar. Então, nessa parte, o médico, ele acaba pecando, porque ele não informa o paciente que pode haver essa segunda cirurgia, esse refinamento. A cirurgia plástica é muito comum isso, né? Então, quando vem esse segundo momento, como que ficam as despesas? Que às vezes o paciente nem se preparou para essa despesa, justamente porque não houve um contrato, não houve um dever de informação bem realizado. Então, isso acaba gerando na cirurgia plástica muitos processos. Não só na cirurgia plástica, mas como na estética em geral. Que hoje, né, a cirurgia plástica e obstetrícia ainda são as áreas que estão tendo mais processos, né? Principalmente na GO, porque sempre quando um bebê não vai a óbito, né, de forma uterina, ou então ele nasce com algum probleminha que ele vai a óbito, a mulher, ela, historicamente, nós mulheres, nós temos a missão de parir. Historicamente, nós somos parideiras, né? Nas épocas primitivas, ficávamos nas cavernas enquanto os homens iam buscar o alimento. Né? Há pouco tempo atrás, os reis casavam com a rainha e a função da rainha era dar filhos, e que fossem meninos ainda. E a rainha que não conseguia gerar bastante filho não era uma boa rainha. Então a mulher sempre trouxe isso com ela. Quando a mulher, ela numa gestação, acontece um problema fisiológico, a criança, o bebezinho prematuro, né? Ela precisa culpar alguém. Então, acaba que se a relação do obstetra não for uma relação muito bem elaborada durante o pré-natal, essa mãezinha, ela vai querer culpar um profissional. Porque é assim, eu fiz tudo, eu gerei bem, mas um profissional errou e por isso eu perdi o meu bebê. Então, não é uma coisa que seja dentro da GO uma busca de um enriquecimento ilícito, não. É porque realmente há essa questão psicológica, que já é diferente na cirurgia plástica. Na cirurgia plástica, o que a gente observa hoje é quase uma tentativa de enriquecimento ilícito. Eu opero, digo, o profissional não está adequado, documentado. Por falta dessa documentação do profissional, o paciente solicita uma nova cirurgia, o médico não conversou, não contratou e acaba que o médico vai ficando refém daquela situação. Ah, você não me avisou que eu poderia acabar numa queloide, numa cicatrização hipertrófica. E aí o médico, muitos cirurgiões plásticos hoje em dia, se veem numa situação de ter que devolver o dinheiro da cirurgia plástica, na tentativa de que não haja processo. Por quê? Porque esse dever de informação não foi bem realizado. Não há contrato, não há termo de consentimento informado, o paciente não recebeu adequadamente a informação necessária. Se há um descontentamento, por exemplo, o paciente
pós-bariátrico. O paciente pós-bariátrico na cirurgia plástica é um paciente que pode dar problema. Em regra, dá um probleminha de cicatrização. Aquele paciente não emagreceu de forma saudável, ele emagreceu de forma rápida. Então, ele tem problemas, às vezes, de proteína no organismo, o tecido, a pele não tem uma cicatrização. E o médico, ele não elabora bem esse tratamento com o paciente pós-bariátrico. Então, o pós-bariátrico faz a cirurgia reparadora, mas ele espera um fim. Ele quer aquilo que ele desejou, aquela expectativa dele, né? E o médico não alcança, porque nem todo mundo responde da mesma forma, nem todo organismo é igual, né? Mas por conta dessa falta desse bate-papo, dessa conversa, dessa documentação, o médico acaba se tornando um refém dessa situação. Porque quando ele me procura, ele fala, Manuela, eu falo, doutor, me encaminha o seu prontuário. E aí não tem documentação, não tem termo de consentimento, não tem contrato, não tem um prontuário adequado, bem elaborado. Porque o que é o prontuário médico? O prontuário médico, ele está definido numa resolução do CFM, a 1638 de 2002. Prontuário médico é um conjunto de documentos, que conta a história da saúde do paciente. Seja através de exames, de fotografia, de relatos, de diagnóstico. Essa história documentada, ela vira o prontuário do paciente. Então, o prontuário médico é esse documento que vai ser levado ao tribunal na defesa do médico, quando ele for citado, e que o perito vai analisar para formar o laudo pericial dele. Então, neste caso, seria importante para o profissional fazer um contrato com o paciente também, e as cláusulas também, doutora? Sim, essas cláusulas têm que ser muito bem definidas por conta do Código de Defesa do Consumidor. Se as cláusulas não forem bem definidas, né, o consumidor, ele não tendo bem recebido, não foi bem elaborado esse dever de informação, então o consumidor fica, a cláusula vai ficar sempre em benefício do consumidor, quando ela não é bem definida, né? Então, na saúde, hoje, como o médico responde numa relação consumerista, que é o Código de Defesa do Consumidor, na saúde há necessidade também de se elaborar um contrato, principalmente em cirurgia plástica. Porque, às vezes, a paciente, ela tem uma expectativa de ter operado uma abdominoplastia, de ter feito com lipo. E o médico entendeu que era só a abdominoplastia, não fez a lipo. Quem que vai decidir depois quem tem razão? Se aquele valor que ela pagou incluía a lipo ou não incluía? É o contrato. É o contrato que foi assinado, que já especificava qual o serviço que ia ser prestado, quais são os valores, se houver necessidade de um refinamento, como que se o cirurgião vai cobrar por essa segunda cirurgia, quem vai pagar o hospital da segunda cirurgia, a equipe médica. Tudo isso tem que estar documentado. Então, é importantíssimo ter esses documentos preenchidos pelo profissional da área médica. E, doutora, em casos de acidentes, que o paciente foi enviado para o hospital e, às vezes, tem problemas de alergia com medicação e, na hora ali do atendimento, o médico, na emergência, não sabe e acaba medicando e esse paciente vem a óbito. Neste caso, como acontece? Tem que entrar com processo? Como é feito?
Então, nesse caso, houve uma alergia, né? Esse paciente chegou na urgência e emergência, então o paciente, ele tinha uma alergia que ele não conseguiu comunicar para o médico, né? Ou esse paciente comunicou e o médico negligenciou a informação. São situações muito diversas, né? Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia eletiva, agendada, marcada, você pergunta para o seu paciente e o paciente nega a informação da alergia, o médico não tem culpa. Da mesma forma, se o paciente não sabia da alergia, não comunicou e não há previsão para o médico, ele não tem como descobrir isso. Ele acaba utilizando, passando a medicação, mas não por negligência. Então, acontece uma intercorrência médica. As intercorrências, elas são excludentes de ilicitude. Ou seja, ela exclui o erro médico. Então, a alergia que foi causada foi o quê? Foi o paciente que não informou, foi o paciente que informou e o médico negligenciou, ou se o paciente fez a primeira alergia naquele momento. Uma vez, eu fiz 3 exames com contraste. No terceiro exame, eu fiz o edema de glote. Meu organismo, no terceiro exame, ele não aceitou o contraste. A culpa não é do médico, porque nem eu e nem ele poderíamos prever isso, né? Então, não houve uma intercorrência. O importante é que sempre que você estiver dentro de um hospital, trabalhar num hospital, numa clínica, se você vai prescrever uma medicação, que você tenha condições de reverter uma possível alergia. Então, se você trabalha, ali dentro da clínica, você vai prescrever e vai vai fazer a medicação no paciente, é importante que você tenha a medicação adequada para reverter uma possível alergia. Certo. E quando o paciente informa o médico e ele acaba não acreditando ou não considerando, nesse caso seria negligência médica. E como o paciente consegue provar? Que ele informou. Na verdade, né, o ideal, que eu converso muito com os médicos que eu faço consultoria, é o seguinte, que haja no seu consultório uma anamnese para que o seu paciente responda. Então, antes do atendimento, o paciente tem que responder a anamnese. E nessa anamnese deve vir essa pergunta: possui alergia medicamentosa? Possui alergia a alguma coisa? Essa pergunta, ela tem que estar na anamnese. E eu aconselho que essa anamnese seja preenchida pelo próprio paciente. Então, o prontuário, assim, o que é importante a gente entender? É importante entender que o prontuário do paciente, ele é uma documentação que o médico, ele tem o princípio da boa-fé objetiva. Ou seja, o médico está elaborando aquela documentação e é como se ele tivesse um poder público para elaborar. Então, entende que o que o médico escreveu ali é a verdade. Então, por isso que o prontuário é uma prova utilizada no tribunal nas questões de conflito da saúde, mas é uma prova que foi elaborada apenas por uma das partes, uma prova unilateral, que foi elaborada pelo médico. Então, é por isso que esse prontuário ele tem que ter caráter legal, ele tem que ter legalidade jurídica. Né? Ou seja, o prontuário, para ter caráter legal, ele tem várias questões que ele tem que respeitar. O prontuário é de papel, ele é escrito, é um prontuário físico, então ele não pode ser adulterado, ele não pode ter rasura, né? Você tem que ser cronológico, você não pode preencher aquele documento 1 ano após quando o paciente solicita o prontuário, até porque cabe perícia grafotécnica, para verificar se aquele prontuário ele realmente foi elaborado há 5 anos atrás ou se ele foi elaborado agora. Se o prontuário é eletrônico, ele tem que ser criptografado pela chave pública ICP Brasil. Tem que ter o certificado digital, justamente que é o que garante ao paciente que aquele prontuário não vai ser alterado.
Então, como é uma prova realizada por apenas uma das partes, é como se o médico tivesse fé pública. O que ele escreveu ali vai valer, né, como prova, mas ele tem que dar a esse documento um caráter legal, para que esse E documento... qual a prova do paciente, no caso, para provar que realmente informou o médico no momento? Existe Então, algo que o paciente pode ter? a prova é essa anamnese que foi preenchida pelo paciente. O próprio paciente, ele vai responder uma anamnese, né? Possui alergia medical. O paciente vai responder aquele documento Certo. e aquele documento vai ficar anexado, faz parte, é o prontuário, faz parte do prontuário. Então, naquele momento, se o paciente informou, ele vai escrever ali. Se ele não informou, então a culpa não é do médico, porque faltou da parte do paciente a informação. Então, essa anamnese que é realizada, ali o paciente tem que comunicar. Por exemplo, hoje, quando você entra no hospital e você passa pela triagem, quando você fala que você tem alguma alergia, ele já coloca uma pulseira vermelha. Porque o Certo. médico já sabe que aquele paciente tem algum tipo de alergia. Mas se você não informa, eles não colocam. Então, como que o paciente vai fazer a prova de que informou ou não? Através dessa anamnese que foi realizada no primeiro contato dele com o médico. Porque o prontuário, ele pertence ao paciente. Então, ele fica na guarda do médico, a guarda é realizada pelo hospital, pela clínica, pelo médico assistente, né? Depende do local que o paciente foi atendido. Contudo, esse prontuário, ele pertence ao paciente. Então, se o paciente solicitar o prontuário, que é esse conjunto de documentos, né? Então, o médico tem que fazer uma xerox e entregar para o paciente. Ali vai ter a anamnese que ele foi realizada. Então, tanto o médico, ou a clínica, ou um hospital tem a obrigação de entregar o prontuário caso o paciente Sim, o peça. prontuário é do paciente, isso já é uma coisa que está no Código de Ética Médica, né? Ela traz essa informação para o médico. O prontuário, ele é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário. Esse prontuário tem que ser elaborado de forma clara, legível e cronológica. E, Então, o doutora, médico... quanto tempo o paciente tem para entrar com esse processo e como se dá essa entrada desse processo, no caso? Então, como hoje a relação médico-paciente é uma relação que está pautada no Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz que para o consumidor, no caso paciente, né, entrar com uma ação contra o fornecedor de serviço, né, o tempo para ele entrar são 5 anos após a descoberta do fato. O fato é o sinistro, é o que causou, é o dano. Quando que aconteceu o dano? Quando que o paciente tomou ciência do dano? Então, o paciente, vamos utilizar um exemplo aí clássico, né? O médico faz uma cirurgia e esquece uma compressa dentro do abdômen da paciente. 2 anos depois, foi feita uma imagem e aí constatou a compressa. Qual o prazo que o paciente tem para entrar com a ação? É 5 anos após a descoberta do fato. Ou seja, 5 anos após a descoberta da compressa no paciente. Certo. E a gente tem a pergunta aqui da Patrícia, ela é de São Paulo, ela enviou perguntando: é possível um erro de diagnóstico ser considerado erro médico? Sim, é possível. Se o erro de diagnóstico ser considerado, sim. Porque o erro diagnóstico é o que leva, quando o médico fecha um diagnóstico, né, ele tem que ter, ele começa um tratamento. Se o médico fecha um diagnóstico errado, esse tratamento não vai estar correto, né? Então, um erro de diagnóstico é porque faltou perícia, né, ou o médico foi negligente ou imprudente.
Então, hoje, um erro de diagnóstico, ele vai muito numa coisa chamada teoria da perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance é uma teoria na responsabilidade civil que traz ao paciente que ele perdeu a chance de um outro tratamento. Então, toda vez que um médico propõe um tratamento errado ou que existem dois caminhos e o paciente não conhecer os dois tipos de tratamento, o médico pode responder pela teoria da perda de uma chance. Ou seja, o paciente perdeu a chance do tratamento porque não foi colocado para ele essa opção. Ou foi feito um diagnóstico errado e o tratamento não foi o tratamento adequado. Nós estamos tendo uma situação muito comum aqui na minha região, que foi o quê? São esses processos que estão vindo bastante da teoria da perda de uma chance. Na época do Covid, não tinham exames, bem no início. Bem no início, o SUS não tinha os exames. E quando começou a ter, esses exames não eram feitos, eles eram feitos na capital, não aqui no interior, né? Então, eles demoravam 15 dias para retornar esses exames. Quando eles retornavam, em regra, davam falso negativo. Por quê? Porque o Covid, já no final, né, da pandemia, a ciência foi descobrindo que se você não fizer o exame nos dias certos, ele vai dar um falso negativo. Então, o paciente fez o exame, deu um falso negativo, mas o paciente ele foi internado, porque a clínica foi soberana, então ele foi internado no hospital regional que recebia pacientes do Covid. Alguns faleceram lá pelo Covid. E aí a família recebeu o resultado do exame dizendo que não era Covid. O que a família desses pacientes está fazendo? As famílias estão fazendo? Elas estão entrando na justiça contra os médicos, alegando que aquele paciente perdeu a chance de um outro tratamento e faleceu porque ele foi tratado pelo Covid, para o Covid, e não era Covid. Mas era. É porque esses exames, nós mesmos já no final estávamos fazendo exames que davam às vezes falso negativo, porque a ciência descobriu que para o exame dar o positivo, ele tinha que ser realizado no quarto dia, no quarto e quinto dia que a pessoa tinha sido contaminada, que tinha começado os sintomas da pessoa, né? Então, assim, muitos processos hoje em dia estão acontecendo pela teoria da perda de uma chance. Nesse caso do Covid, são processos que eu estou esperando que o judiciário ele entenda o momento difícil que os médicos e os profissionais da saúde vivenciaram, né? E que esses processos não acabem sentenciando os médicos. Porque é nítido que ali são falsos resultados. Mas, pela teoria da perda de uma chance, muitos médicos já estão respondendo a esse tipo de processo. Lembrando Inclusive, que no SUS, quando o médico atua pelo SUS, ele atua como servidor público, então ele responde pela Constituição Federal no artigo 37, parágrafo 6º. Então, médico que atua pelo SUS, ele não responde por responsabilidade civil. Quem responde é um ente público, é o SUS. Então, o médico é ilegítimo para compor esses processos. Então, ele tem que suscitar que a ilegitimidade de parte dele, pelo artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, e sair do processo. E o SUS continua respondendo o processo. Porém, cabe uma ação de regresso do SUS contra o médico ser comprovada, ao final do processo, a culpa do médico. Mas o médico não... Inclusive, tinha uma pergunta referente a essa parte do Covid, que era da Letícia. Ela enviou dizendo que a mãe dela passou mal, foi levada para o hospital, e os médicos não sabiam o que ela tinha e acabaram entrando numa pesquisa para saber se era Covid, o que era, e acabaram descobrindo que era câncer
Ela estava com câncer em fase já terminal, mas acabou contraindo Covid por ter sido internada no hospital. E ela pergunta se caberia um processo nesse caso. Olha, no Brasil, né, todo mundo tem um direito constitucional de ir ao judiciário buscar aquele direito que a pessoa acredita que tenha, né? Então, cabe um processo? Cabe um processo. Todo mundo pode ir ao judiciário entrar com o processo por algum motivo. A chance dela ganhar esse processo é uma outra situação, né? Então, assim, eu não tenho como avaliar sem ver o prontuário, sem saber o que aconteceu realmente. Porque imagina, o médico descobriu um câncer terminal. Então, ele já era um paciente, né, final de vida. Se esse paciente no final de vida ele contrai um COVID, ele é contaminado, que é uma situação que não, você não pode colocar culpa no hospital, você não pode colocar culpa porque em um cidadão não tinha como você detectar como que você pegou aquele COVID, né? E por que que você pegou o COVID? Então, assim, eu acredito que a chance dela ganhar um processo desse é muito pequena. Mas a gente tem que, né, no caso, ela tem que procurar um profissional do direito para dar uma avaliada, procurar um perito assistente que vai dar uma orientada se realmente ali houve alguma falha médica, alguma falha de procedimento, para que ela não entre em um processo que às vezes o que mais acontece no Brasil hoje em dia é isso. Os médicos estão sendo processados e muitos dos processos são processos que não tem motivo, né? Realmente é uma tentativa de um enriquecimento ilícito. É uma tentativa de receber um dano moral. Porque nós estamos vivendo uma crise moral. Nós estamos vivendo uma crise financeira. Nós acabamos de viver uma crise na ciência, né, com a questão do Covid. Então, tudo isso acaba levando o cidadão a entrar com mais processos no judiciário. É porque, inclusive, ela fez até uma observação dizendo que 4 meses antes da mãe dela passar mal, a mãe dela fez todos os exames e não constou nem sequer o câncer. Então, até hoje ela tem dúvida nesse sentido, se realmente era um câncer em fase terminal ou Covid. Então, ela gostaria de saber se ela pode entrar com o processo e de que maneira ela poderia entrar. Então, mas se há um diagnóstico de um câncer, é porque houve um histopatológico. Houve eu não sei qual o câncer que a mãe dela sofreu, né? Mas, por exemplo, você não diagnostica um câncer de mama, você não faz um diagnóstico de câncer de mama porque o médico achou. Até porque para você abrir um protocolo oncológico de câncer, você tem que ter o diagnóstico. O diagnóstico tem que estar concluído, né? Por uma punção, se for o caso, no câncer de mama geralmente é uma punção, ou exame de imagem, né? Que vai ver um BIRAD 4, então vai fazer uma punção. Não se abre protocolo de câncer com uma suspeita. Então, é bom que ela dê uma olhada no prontuário da mãe dela, né? Solicite esse prontuário, porque lá deve ter um exame, né? Um histopatológico que deve estar dizendo, mostrando o carcinoma lá, um câncer, alguma coisa, a gente não sabe qual é a região. Então, assim, o ideal é que ela solicite esse prontuário e que, se ela tiver condições, que antes de entrar com uma ação, que ela verifique com um perito assistente, um médico, se realmente a mãe dela tinha um câncer. Eu acho muito difícil abrir um protocolo de câncer sem ter um câncer. Porque o câncer, ele é uma doença que, para você começar o tratamento dele, o protocolo tem que ser fechado. Principalmente se for no SUS. Inclusive, ela diz que tem os exames e o prontuário do posto de saúde que comprova que não acusava câncer nenhum. Que a mãe dela estava totalmente sadia, saudável, né? E após 4 meses, ela começou a passar mal, mas como foi na época do Covid,
Então, acabou levando e acabou dando essa confusão toda. Então, por isso que ela Então, deixou no mas ademo aí, aqui para esse nós. prontuário de 4 meses depois, ela tem que solicitar para ela olhar se ali tem o exame, né, do diagnóstico do câncer. Ok. Então, ela tem que solicitar, eu não sei, né? Aí a gente entra mais com a área da saúde. Eu não sei se tem câncer que tem de grande evolução. Eu não sei. Eu sei que tem alguns que são mais lentos, né? Mas tem alguns que são fulminantes. Você descobre e já realmente tem uma metástase, alguma coisa assim. Então, não dá para a gente avaliar sem ver esse prontuário da, da internação dela já com o segundo laudo, que é o laudo do câncer. Ela tem que dar uma olhada, avaliar a documentação e procurar ali o resultado do exame que foi feito para o protocolo de câncer. Eu sei que tem alguns tipos de câncer que são muito rápidos e assim, fulminantes. E eu sei que tem cânceres que são de lenta, são muito lentos. Por exemplo, câncer de tireoide é um câncer lento, em regra, né? O câncer de próstata é um câncer lento. Mas eu sei que também que tem alguns que são bem fulminantes. Mas aí não cabe a gente do direito, ela realmente aí ela tem que Uhum. procurar buscar essa informação com um profissional da saúde. Seria um perito mesmo para realizar e Aí examinar os entra a diagnósticos. perícia. É, né? Aí entra a perícia. E um médico, que não foi o médico assistente, através dessa documentação, ele vai elaborar uma perícia indireta, né? Porque não tem o paciente, já faleceu, e nessa perícia indireta, ele vai verificar se há ali o exame que abriu o protocolo do câncer. Certo, doutora. E a gente tem mais uma pergunta aqui, que é da Verônica. Ela pergunta se, em casos de enfermeiros ou técnicos, eles também são responsabilizados? Sim, se o procedimento partiu deles, há responsabilidade, é claro. O que acontece? Nós temos várias situações. É um enfermeiro que está dentro de um centro cirúrgico acompanhando o cirurgião, então a responsabilidade é do cirurgião. Porque o cirurgião, ele é o maestro do centro cirúrgico, ele tem a responsabilidade sobre toda a equipe, menos sobre o anestesista. Porque não há, e são duas profissões, são duas áreas distintas que não há hierarquia. Então, agora, o cirurgião, ele é o responsável por toda a equipe, ele é responsável pelo hospital que ele internou quando é uma cirurgia eletiva, pelo material que foi utilizado, né? Então, assim, ali dentro de um campo cirúrgico, a responsabilidade é do cirurgião. Mas o enfermeiro pode ser responsabilizado de diversas formas, né? O enfermeiro que tinha que passar uma medicação no paciente não passou, então a responsabilidade do enfermeiro, do técnico, né? O enfermeiro que manipulou uma medicação errada, a responsabilidade é dele. Então cada um tem a sua responsabilidade, né? De quem foi a responsabilidade de prescrever? Foi do médico. Ok, o enfermeiro, ele elaborou a medicação correta que o médico prescreveu? Ah, não, ele trocou a medicação, e aí é uma situação totalmente adversa dessa questão do centro cirúrgico, né? Então, sim, há como eles serem responsáveis, né? Mas é quando há falha no atuar deles, da profissão deles. Correto. E, doutora, nós já estamos chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de agradecer a sua participação, foi uma live bastante produtiva. E eu gostaria de perguntar se faltou a gente falar algo ou que a doutora gostaria de ressaltar que seria importante deixar registrado na entrevista. Eu queria agradecer a oportunidade. Nós demoramos, né? A gente marcou várias vezes por questão de agenda, eu não conseguia, mas agradecer a sua persistência, agradecer o seu trabalho e de querer trazer, levar informação, né? Isso é muito importante. Eu deixo aqui uma dica muito importante para o profissional da saúde: elabore adequadamente seu prontuário, preencha o máximo possível, com o máximo de informação que você tiver, né? O médico preencha adequadamente, preencha da forma certa
e verifique se aquela forma que você está elaborando o prontuário, se ele tem caráter legal, se ela tem legalidade jurídica, né? E o paciente, antes também de entrar com uma ação, verificar se realmente aquela ação é válida, né? Porque às vezes eu deixo até para os meus colegas advogados, né? Os advogados do autor, eles entram com um contrato de risco. Olha, o que você ganhar 30% é meu, né? E às vezes o advogado trabalha e no final de 10 anos aquela ação não foi uma ação próspera. Então, assim, eu deixaria essa dica para que antes dos advogados entrarem com as ações, né, eles verificarem se realmente aquilo ali, se aquela ação tem cabimento, né, se aquela ação é necessária. Então, a forma ideal é sempre passar por um perito assistente. Você vai entrar com uma ação, então procura um perito assistente, pede para ele dar uma analisada, pede para ele dizer, se ele verificar se realmente houve um erro médico ou se vai ser apenas uma ação aventureira. Porque no nosso tribunal hoje, nós temos muitas ações aventureiras e essas ações acabam atrapalhando o caminhar das ações na saúde que realmente merecem um olhar, realmente tem necessidade de serem apreciadas com urgência. Tá certo, doutora, eu agradeço a sua participação. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos, caso queiram entrar em contato com a doutora para tirar esclarecimento, contratação de serviço, como que pode fazer para entrar em contato? Eu queria deixar também, né, aqui a Univassouras está lançando a primeira pós-graduação em Direito Médico e Perícia, né? Será uma turma multidisciplinar, teremos médicos, dentistas, enfermagem, advogados, porque o advogado vai entender como funciona a perícia, que é a fase principal de um processo no direito médico, além de aperfeiçoar o seu conhecimento. E o médico também vai aprender a fazer a perícia, levar ao tribunal um currículo, como faz adequadamente a perícia, porque a perícia hoje ela é uma área da medicina que está crescendo muito, né? Ao ponto de que hoje já temos prova de título, o CFM já tem prova de título para perito, então já é uma especialidade da medicina. A cada processo há pelo menos um perito, cada processo na saúde no erro médico. Então, eu falo que é um braço da medicina, porque, por exemplo, um cirurgião plástico, ele pode atuar com a cirurgia plástica, mas ele também pode acabar fazendo uma perícia para um juiz. Acaba sendo uma atividade muito lucrativa para o profissional da saúde, né? Por exemplo, um enfermeiro que ele trabalha com home care. Então, nós temos várias ações de home care. Se ele leva o currículo dele ao judiciário e o juiz ele tem uma especialidade no home care, o juiz pode chamá-lo para fazer a perícia. Então, há também espaço para enfermagem, para odontologia. É uma pós-graduação que vai abrir um network muito grande, né? Então, eu convido a todos a conhecerem lá na página da Univassouras, Universidade de Vassouras, e também no meu, aqui no Instagram, manuela.marcati, ou no meu e-mail, né? contato@manuelamarcati.com. Tá certo, doutora, eu agradeço a sua participação. E essa é uma pós-graduação, no caso, Olha que ela bacana. pode ser feita online também? Ela é uma pós-graduação híbrida, tá? Vão ter 10 sábados presenciais e 10 sábados remotos. Ou seja, o presencial vai ser justamente para criar esse network, que as áreas práticas da saúde serão mais presenciais. E temos a área remota, que é justamente para que a pessoa que não pode ficar se deslocando, ela vai acontecer no Rio de Janeiro, capital, né? Ela será elaborada em 2 módulos. O primeiro módulo será o direito médico, o segundo módulo, perícia em saúde. Então, se o profissional do direito ele só tem interesse no direito médico, ele pode ele entrar no primeiro módulo
e aí ele não conclui, então ele se fará uma especialização e ele terá um certificado de especialização. Mas se ele concluir os 2 módulos, ele terá uma pós-graduação. Uma pós-graduação. O certificado será de pós-graduação em Direito Médico e em Perícia. A mesma coisa o profissional da saúde. Se o profissional da saúde quiser fazer só o módulo da perícia, ele sai com 6 meses com o certificado de especialização. Mas se ele concluir os 12 meses, ele sai com a pós-graduação em Direito Médico e Perícia em Saúde. Então, esse curso está bem legal, né? E eu convido a todos os profissionais do direito e os profissionais da saúde a irem lá conhecer um pouco mais dessa pós-graduação, que é uma pós-graduação inovadora, né? Nós não temos uma pós-graduação que seja com alunos tão mesclados. E isso vai ser muito interessante, isso vai ser muito legal. Com certeza, e abre um outro leque, né, para trabalhar no mercado também dentro da área, né, doutora? Sim, vai abrir tanto para o profissional do direito, né, quanto para o profissional, principalmente o profissional da saúde, porque ele vai poder trabalhar tanto como perito assistente, quanto como perito do juiz, nos processos por erro médico ou nos processos de saúde, porque quando um juiz alguém solicita uma medicação e o juiz ele tem que ter um perito que vai analisar a necessidade ou não daquela medicação para aquele paciente. Então, o perito ele não atua só nos processos de erro médico, ele também atua nos processos de direito da saúde. O paciente solicita um home care, então o juiz ele não sabe se há necessidade realmente daquele home care. Então, ele vai convidar um profissional da saúde que já deixou um currículo lá, e esse profissional da saúde que vai avaliar se aquele paciente precisa ou não daquele home care. Então, abre-se, estende uma área profissional muito grande, né? O profissional de saúde terá várias condições de trabalho, e o profissional do direito, que faz ações de direito médico, que faz ações do direito da saúde, ele vai conhecer essa principal fase processual no erro médico e no direito da saúde, que é a fase da perícia. E ele vai poder entender melhor essa fase e, com certeza, ele terá um melhor êxito no processo dele. Tá certo, doutora. Então, fica aí o convite da doutora Manuela para todos os profissionais, tanto do direito quanto da área médica. E a gente está terminando aqui o bate-papo legal com a doutora. Lembrando também para quem quiser o contato da doutora, é só entrar em contato com os espaçosjurídicos.com.br. Nós passamos também o contato da doutora Manuela aí, para quem solicitar, porque ela também faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Obrigada, doutora Manuela, pela sua participação. Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite a todos os internautas que acompanhou aqui a entrevista pelos Espaços Jurídicos através do @EstúdiosTPFest. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, doutora. Tchau.